Olá, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, hoje quero meditar junto com vocês a respeito da tentação de Jesus no deserto. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de número 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, a tentação de Jesus ela acontece logo depois de Jesus ser batizado e o Pai declarar: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo aqui no capítulo anterior nós vemos essa declaração. E após Jesus ser batizado, ao iniciar o seu ministério, então ele é levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo, como diz o versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nos mostra uma contrapartida do que aconteceu com Israel no deserto, que ficaram 40 anos perambulando no deserto. E aqui Jesus, 40 dias em jejum no deserto, para nos mostrar que, como Adão que caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Jesus venceu a tentação num lugar muito mais propício para o pecado do que Adão, que estava num ambiente completamente sem pecado. E a tentação de Jesus nos alerta para várias coisas e nos mostra como Satanás ele age nas nossas vidas. Satanás ele age nas nossas vidas nas áreas mais frágeis nossas. Nas nossas áreas mais frágeis, naquelas áreas que nós temos mais dificuldade, é onde o diabo ataca. E aqui no verso 2 diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus era ser humano e teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. E então, no verso 3 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, a primeira tentação do diabo ali no deserto com Jesus foi tentar a sua necessidade fisiológica, foi tentar a sua fome. E ele disse então: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus é tentado naquilo que ele mais precisava naquele momento, que era a fome. E Satanás se aproveita disso e ainda questiona a sua divindade. Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, o diabo ele ataca ali, querendo atacar a divindade de Jesus, querendo fazer com que Jesus provasse para Satanás que ele era Deus e teria o poder de transformar aquelas pedras em pães. De fato, Jesus tem todo o poder. E de fato, Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães e saciar a sua fome. Mas Jesus ele prefere confiar na providência de Deus e responde no verso 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus mostra que de nada adiantaria ele saciar a sua fome física se ele não estivesse cumprindo ali a vontade do Pai. E nós muitas vezes, irmãos, somos atacados nessas áreas de necessidades urgentes, áreas onde nós começamos a blasfemar contra Deus quando não somos atendidos diante das nossas dificuldades. Irmãos, Jesus então ele vence o diabo com a própria palavra.
Verso 5, a segunda tentação de Jesus diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, então, ele, ouvindo a resposta de Jesus baseada na Bíblia, ele pensou então: já que você quer usar a Bíblia, então eu vou usar a Bíblia contra você, Jesus. O diabo então pega um versículo do Salmo 91, um verso maravilhoso, que diz: aos teus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e cita esse versículo para Jesus, para que ele então pudesse se atirar abaixo por causa da promessa de Deus. Ou seja, Satanás ataca a confiança que Jesus tinha no Pai. E nós, irmãos, muitas vezes somos atacados desta maneira. Somos confrontados por causa da nossa fé. Somos questionados por causa da nossa fé. Muitas pessoas viram para nós e perguntam: uai, você não serve a um Deus vivo? Por que ele não responde às suas orações? E muitas vezes o silêncio de Deus é a melhor resposta. E aqui nesse momento, Satanás querendo então tentar o Senhor distorcer a palavra de Deus, que é isso que o diabo faz, é distorcer a palavra de Deus desde lá do Éden, quando o homem caiu, ele disse para a mulher, ele distorceu a palavra que Deus disse para o homem, e ele distorceu aquela palavra lá e distorceu a palavra aqui com Jesus. Em todo tempo, Satanás ele vai tentar distorcer a palavra de Deus. Em todo tempo, o diabo ele vai tentar torcer aquilo que Deus disse para tentar confundir o povo de Deus. Então Jesus, no verso 7, diz, respondendo Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus ele confronta com a palavra. Satanás pega a Bíblia, isola o versículo e usa da maneira que lhe agrada. Jesus pega a palavra de Deus dentro do seu contexto e aplica de maneira sábia e correta. Irmãos, quantas pessoas nos tentam pegando versículos isolados para nos fazer duvidar da providência de Deus, para nos fazer questionar se Deus existe, mas o próprio Cristo aqui nos ensina a confiar na providência de Deus e nos ensina a não tentar o Senhor, nosso Deus. Quando nos vemos diante de dificuldades, a nossa tendência é desesperar. Mas a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, precisamos confiar no nosso Deus. E aqui no versículo 8 e 9 diz assim, a terceira tentação que Satanás oferece a Jesus: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, Satanás então agora ele ataca o ego de Jesus. Ele queria fazer com que Jesus pegasse um atalho para o seu reino, pegasse um caminho mais estreito para conquistar o reino. Então Satanás ele oferece toda a criação, todos os reinos do mundo para Jesus. Jesus poderia muito bem querer todos esses reinos, mas Jesus então, ele diz no verso 10, Jesus lhes ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus adorarás e só a eles darás culto. Irmãos, Jesus poderia ter conquistado aquilo se ele se dobrasse a Satanás, mas ele preferiu não se dobrar ao diabo por causa dos bens que o diabo poderia oferecer para ele. Então ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quantos de nós temos nos curvado ao dinheiro? Quantos de nós temos nos curvado aos bens desta terra e adoramos ao próprio diabo? Adoramos a criatura, adoramos o dinheiro. Muitas vezes nós nos rendemos às coisas aqui desta terra e nos esquecemos que o nosso culto deve ser prestado somente ao nosso Deus. E aqui Jesus ele responde também com a palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Verso 11, com isso o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, depois de Jesus refutar ali o diabo com a palavra de Deus, o diabo então o abandonou. Jesus venceu a luta com a palavra de Deus.
E eu concluo aqui dizendo o seguinte, irmãos, nós seremos tentados nas áreas mais frágeis das nossas vidas. Nos momentos de dificuldade, nós seremos tentados, nas nossas limitações, nós seremos tentados naquilo que é mais frágil. Mas é possível vencermos as tentações. Com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso, nós podemos vencer. E assim como Jesus venceu, nós podemos vencer somente com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, confie na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, para que quando vier as tentações e as dificuldades, nós possamos vencê-las. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, ó Deus, vivemos em tempos difíceis, tempos onde várias pessoas dizem muitas coisas e muitas vezes somos tentados, meu Pai, principalmente nas áreas mais frágeis das nossas vidas. Ó Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer as tentações. Nos ajude, meu Deus, a confiar na Tua Santa Palavra. Nos ajuda, Senhor, a vencer essas tentações pela Tua Palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos guarde. Ó Deus, guarda a nossa nação. Guarda o povo do Senhor espalhado por sobre a terra, que nós possamos vencer as tentações e as dificuldades que temos enfrentado nesses dias tão difíceis. Nós pedimos que a Tua graça poderosa nos guarde e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Amém.